Quando você começa com o homem, e você prossegue com o homem, e você termina no homem, então você certamente está fadado ao grande fracasso, porque este foi o erro maior de todas as religiões inventadas pelo homem. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o Pai, na eternidade passada, ele diz, antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, antes de o mundo ser fundado, a palavra fundação, aqui no grego, é uma palavra que significa quando a semente é semeada no útero. Esse é o significado da palavra fundação, de acordo com a palavra grega, significando então que antes que Deus, ele fecundasse o mundo, no sentido de que antes de o mundo ser criado, Deus, ele teve um procedimento de eleição e de predestinação, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, se Deus de antemão, ele elegeu e predestinou aqueles que conforme, olha na sua Bíblia, versículos 22 e 23, seria ali o corpo de Cristo, seria a igreja enquanto o corpo do novo homem. Então nós temos aqui, olha o versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para que Cristo fosse, ou seja, o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, nós temos aqui a imagem de um homem, porque esse Cristo é colocado, esse Cristo que foi encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que ascendeu aos céus, o Cristo que foi então glorificado, entronizado e exaltado, esse Cristo ele precisou de um corpo, e é dito então que Deus o deu, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o corpo de Cristo, para então encher todas as coisas. Se você pensar na figura dessa cabeça, com o corpo você tem o quê? Um homem. E aqui nós então chegamos ao ponto de ontem, porque nós aqui encontramos que antes da fundação do mundo, Deus já estava elegendo um corpo para o seu filho. Se antes da fundação do mundo, pense você comigo, Deus já estava elegendo aqueles que formariam o corpo de Cristo, para que Cristo fosse o cabeça, a igreja o seu corpo, e este novo homem então enchesse todas as coisas, e preenchesse todas as coisas. Então este plano antecede a criação de Adão, lá no Éden, sim ou não? Porque Adão, de acordo com Gênesis capítulo 2, foi criado no sexto dia. Mas este homem aqui é um homem que já foi gerado no coração de Deus, já foi decretado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então nós temos que começar uma leitura da Escritura, lembrando e pensando e considerando que antes da criação de Adão, já havia um homem no coração de Deus, a priori da criação de Adão. E isso serve para que nós possamos pensar o seguinte, porque logo alguém, ao ler o livro de Gênesis, e ler com uma certa desatenção, porque ler Gênesis independentemente da Escritura, ou seja, uma visão fragmentada, acaba considerando como se o homem, o Adão, fosse a coroa da criação. É por isso que aquelas mensagens muito abundantes, sobretudo nos Estados Unidos, que aqueles evangelistas, aqueles pregadores famosos, eles fazem, e eles dizem assim, olha, você precisa saber qual é o seu lugar dentro do propósito de Deus. Eles colocam o homem como sendo o centro da criação. Aí eles falam assim, olha, você foi criado à imagem de Deus, você foi criado à semelhança de Deus. Aí você vai enchendo o seu coração de orgulho, de um ego, e aí o final da mensagem é que você não pode então aceitar qualquer condição que te humilhe e que tire de você essa glória de ser a criatura maior de toda a criação. Aí começa então uma busca desenfreada para que você alcance então aquilo que Deus então supostamente queria que você fosse, mas que você não é. E se Deus quer que você fosse, e você também gostaria de ser e não é, aí vão encontrar um culpado. Quem é o culpado? O diabo é o culpado. Aí depois eles vão eleger o diabo como culpado, para você passar a sua vida toda lutando contra o diabo. Aí tudo o que acontece na sua vida, quem é? É o diabo. Você saiu de casa cedo, o pneu furou, o diabo colocou um
prego debaixo do meu pneu.